Já voltei. Voltemos, graças a Deus. Já chegou aqui para mim o aviso de que tinha caído e eu já vou, assim que se reconectar de novo, já adiciono ele aqui, hein? Pessoal, obrigado pelo empenho, vocês conectaram super rápido. A gente estava em 57, já somos 34 de volta nessa. Muito bom. Muito bueno. Deixa eu ver se eu consigo voltar já com ele aqui, porque ele ainda não tinha voltado. Só um pouquinho. Aí, voltou. Sérgio Navarro. Eu tô aqui. Posiciona a câmera melhor aí, por favor. Sobe É ela um isso que eu pouquinho. vou fazer. Ajuda aqui, vou dar uma volta. Ô, Sérgio, segura só um pouquinho aí que o pessoal tá conectando, tá? Abaixa aqui. Olha só, eu Levanta. acho que. Você tá me ouvindo? Tô vendo. Tá. Levanta aqui. Eu acho que o pessoal lá da Aruanda que trabalha com internet deu uma ajuda para derrubar a tua ligação, tua chamada. Sabe por quê? Ué, gente. Por quê? Peraí. O que houve que minha câmera mudou para trás? Você esbarrou na câmera. Eu sei, mas agora eu não sei voltar. Que bom. Voltei. Você sabe que tinha uma pergunta guardada aqui para você quando você terminasse de falar de livro e que tem a ver com Páscoa. Eu queria que você segurasse um pouquinho só o que você tem a dizer sobre Páscoa e parasse de secar o cabelo porque ele já está bem penteado. Parece um secador de cabelo isso aí. Eu vi que era uma lâmpada. Segura um pouquinho da Páscoa aí que a gente vai fazer um pedido especial para você comentar com a gente. Daqui a pouquinho, tá? A gente estava falando então da história do desafio do seu Benjamin manter todo mundo alinhado naquela época, sem tecnologia e tudo mais. Gente, foi de novo. O que eu ia dizer, na verdade, é que quem ficar até o final, no finalzinho, eu vou dar de presente um livro. Vou sortear um livro para quem ficar até o final. E aí a gente bola alguma maneira de fazer o sorteio aqui, mas vou dar de presente um livro aqui hoje, mando pelo correio, para quem estiver aqui na nossa live até o finalzinho, tá bom? Maravilha. Não sou Papai Noel não, mas estou quase lá. É Páscoa, eu estou na data errada, mas eu dou presente. Tá valendo, tá valendo. Então, o que eu estava falando é que sobre o seu Benjamin, a gente estava comentando sobre o trabalho, a obra dele, e a gente vai poder voltar nisso depois, entendeu? Tem muito assunto, não tenho dúvida que tem muito assunto, e a gente vai anotar e volta. Eu pretendo que a gente tenha muitas oportunidades como essa, para a gente estar junto. Eu estava falando do segundo texto, eu esperei até 2008 para ver se algum pesquisador umbandista, algum escritor, nós tínhamos tantos nomes ligados ao Rivas Neto, com uma faculdade de teologia umbandista em São Paulo. Eu estava esperando alguém que levantasse essa bola. Como ninguém levantou a bola, eu escrevi o segundo texto e mandei carta, papel e caneta. Não é e-mail não, porque acho que nem e-mail... E-mail estava chegando, né? Tinha e-mail sim, mentira, tinha e-mail sim. Mas eu não sabia o e-mail do Rivas Neto. Eu consegui o e-mail do Alexandre Comino, mas chegar no Rivas Neto era muito difícil. Ele era cercado tinha um monte de gente antes de chegar nele. Eu consegui mandar uma carta para o Rivas Neto, para a Faculdade de Teologia Umbandista, peguei o endereço, mandei uma carta para o Rivas Neto e mandei um e-mail para o Alexandre Comino para fazer chegar no Rubens Saraceni, cobrando, com esse texto legado do Benjamin Figueiredo, em anexo, e cobrando deles que eles tinham o dever de pesquisar mais. Eu cansei de esperar, cobrei mesmo. E eu acredito, não acredito que seja falta de humildade da minha parte, mas coincidentemente eu mandei isso, se não me engano,
assim que o texto ficou pronto, no início de 2008, e se eu não me engano, já no meio do ano, a Rivas Neto, em março, fevereiro, março, já estava sondando a Tenamirim para fazer a gira de convergência que você citou na live De ontem. de ontem. Eu acho que foi no ano de 2008. Depois da minha cartinha para Rivas Neto procurou a Tenamirim, foi lá na Tenamirim, tentou fechar uma parceria com a Tenamirim, entendeu? A Tenamirim apareceu no mapa para o Rivas Neto, que até então, e foi um girão. Eu não estive presente, mas eu estava em Barra Mansa, já estava na Umbanda, e o que eu vi, eu soube que teve um cara de ônibus, terreiros de Umbanda popular, Umbanda segue outras raízes. Olha, o Sérgio, a Anne está lembrando que foi em junho de 2006, eu não tinha essa data não, mas eu era relações públicas da organização nessa época, e de fato, teve muito ônibus mesmo que veio de fora. A gente mesmo acompanhou com as tendas que eram cadastradas e que chegavam lá com os comandantes, que realmente a gente lembra, no mínimo, do eixo Rio-São Paulo e de gente vindo de Brasília. Isso eu tenho certeza. Agora, se veio de outras... E aí eu estou falando de São Paulo, não só da capital, né, mas de São Paulo inteiro, e do Rio também vieram... Eu me confundi nos textos. Na verdade, foi aquele primeiro texto, que foi de 2005 ou 2006, foi aquele primeiro texto, Um Digno Lugar na História, que eu mandei para eles, não foi o segundo. Foi o primeiro. Beleza. Por isso que, o segundo de 2008, você falar que não tem e-mail, brincadeira. Lá em 2005, 2006, tinha e-mail, claro, mas as coisas ainda eram Orkut e tudo mais, não era rede social, não era fácil chegar nas pessoas. Foi lá, e aí logo depois da carta, houve esse movimento no Rio. E eu citei essa gira porque vocês, talvez, no Rio, não tenham noção. As pessoas aqui, por exemplo, de Barra Mansa, teve casa em Barra Mansa, que foram ônibus que saiu de Barra Mansa. O sentimento, eu conversava com as pessoas, o sentimento das pessoas era que finalmente a Umbanda vai se unir. Finalmente isso aqui também. Havia um sentimento de que dois baluartes da Umbanda, a Umbanda de Rivas Neto, de Mata e Silva, e a Umbanda de Caboclo Mirim, estavam se entendendo e que isso daria uma base, uma sustentação para, enfim, você ter uma coerência, uma codificação, eu detesto essa palavra, mas uma convergência. No início a gira se chamava Gira da Convergência. Nos primeiros meses ela foi divulgada como Gira da Convergência. Depois acho até que trocou de nome. Foi Gira de Confraternização. Mas no início o Rivas Neto divulgou como Gira da Convergência. Ele adorava essa palavra convergência. Eu sei, quem trocou esse nome foi o seu Mirim. Eu estava nessa reunião que ele estava com o pessoal do CONUB lá, que era o Conselho Nacional dos Umbandistas do Brasil, e eu, como Relações Públicas, e a Anne estava comigo lá. Não me lembro se a Anne estava nessa reunião, devia estar, porque a gente não estava separado em nada. E aí eu me lembro do seu Mirim forçar o termo confraternização, porque ele não era a favor... No barco a pouco. E ele não era a favor de padronizar o culto, padronizar a essência, até porque a essência não tinha como padronizar, porque tem muita coisa diferente ali, né? Mas o culto em si ele também não topou. Mas, eu te falo, como muita gente de fora ouvia muito a divulgação do Rivas, porque o Rivas era um grande comunicador, as pessoas saíram de diversos locais imaginando que seria um grande... Enfim, eu citei porque realmente eu me lembro desse primeiro texto, eu me lembro dessa carta que eu escrevi para esse povo, tanto que o Alexandre Comino acabou publicando o primeiro texto no Jornal de Umbanda Sagrada, e eu vi a repercussão Rivas aparecer no Rio. Então, voltando, aí passou alguns anos, eu acabei escrevendo o segundo texto, é o ponto que eu estava. Esse segundo texto, o legado de Benjamin Figueiredo, eu acho que foi onde eu descobri a minha capacidade de escrever e pesquisar. E aí eu peguei o gostinho da coisa. Seria a resposta para a sua pergunta lá atrás. E aí você, dali para frente, tocou o barco. Dali para frente foi um chamado, entendeu? A repercussão do texto também foi muito boa. E o fato de você começar a levantar, começar a entrevistar, começar a conversar com pessoas, despertou o pesquisador. O texto saiu, aquele primeiro texto, vamos dizer assim, uma primeira camada, mas quando você começa a cavucar, você não consegue parar mais. Você sente que é um fio, você vai puxando,
e uma coisa vai puxando a outra e eu não consegui parar mais. Entrei nesse processo de pesquisa pessoal. Na verdade, o que eu achei que era público já estava feito. O legado de Benjamin Figueiredo, botei lá, eu não imaginava que ia escrever um livro. Veja bem, foi um trabalho, era pessoal. Para mim, eu querendo respostas. Com todos nós, com todos vocês, eu queria respostas. Eu queria entender. Então, eu fui começar a pesquisar e quando eu dei por mim, eu não parava mais, entendeu? A coisa foi desencadeando. Quando eu vi, tinha um material para 2 livros. O Rodrigo Cerezer tinha feito uma pergunta. O Fábio deve estar com a gente aí de novo. Ele é o comandante que foi junto comigo, né? Que ele era até cambono das entidades do Mirim lá. Ele perguntou uma coisa que Fábio Barros, eu vou guardar aqui para fazer uma pergunta, porque está em linha com a pergunta que eu tenho guardada para fazer aqui para você. Mas o Rodrigo Cerezer, que mandou uma pergunta aqui, está dizendo então que no livro Reflexões você tinha registrado que tinha uma dúvida se deveria publicar os seus estudos e que você meio que estava esperando uma orientação. E ele pediu para você dar uma rápida explicação sobre como é que isso aconteceu aí no seu coração. Olha, o processo, eu não tenho como responder sem eu citar o processo. Não foi um processo racional escrever o livro. Ele começou de uma forma muito intuitiva, entendeu? Começou com uma coisa que era pessoal e eu comecei a desenvolver uma relação com essa voz, com esses ser, uma coisa além de mim, essa voz, essas vozes da espiritualidade, que foi enlouquecedor. É um processo pirante, sabe? Você começa a te mostrar coisas que você não tem como saber. Tinham coisas que eu não tinha como saber. Eu nunca tinha visto a respeito daquelas coisas. E começaram a me orientar, eu diante da tela do computador. Quantas vezes eu não chorei diante da tela do computador porque eu dava de cara com um muro e eu não conseguia passar daquele ponto. Eu não conseguia entender. Eu ia num raciocínio e, de repente, aquilo travava de tal maneira que eu não conseguia, por mais que eu me esforçasse, que eu tentasse. Era um quebra-cabeça. E tinha hora que parece que você contava com as peças na sua frente, não tinha peça que encaixasse naquele buraquinho. E você... eu chegava a chorar, assim, de frustração, porque eu não conseguia entender. Eu nunca perdi de foco que o livro não era meu. Eu nunca perdi de foco o respeito por estar falando de uma doutrina, de uma escola, da vida de uma pessoa, o seu Benjamin, que deu a vida por isso, e da doutrina de um ser de luz que eu não tinha o direito de macular. Eu tinha uma enorme responsabilidade, se aquilo fosse de não interferir. Como um bom médium, como todos nós temos nossos guias na cabeça, a gente tem que ter clara consciência do que é a gente, do que é a entidade. Então, em muitos momentos, eu sentia a minha limitação própria de seguir adiante. E eles mesmos, as vozes, os guias espirituais, eles mesmos, por vezes, Sérgio, estudando um assunto, e de repente começava a abrir um link, começava a live dos guias espirituais de um outro assunto. Eu dizia assim, gente, mas deixa eu terminar. Eu não conseguia, eu tinha de fazer umas anotações rápidas do que eu estava estudando, para poder saber que ponto eu parei, porque eu tinha de focar na nova informação que estava chegando de outra coisa, para não perder. Tipo, não, vai tá aí, volta depois. Não existe volta depois. Quem é um compositor, os meninos que recebem curimbas, os meus queridos irmãos e irmãs que recebem uma curimba, sabem que quando vem a curimba, você pode estar num trem, pega o papel de pão e anota. Hoje em dia pega o celular e grava onde você estiver. E quantas vezes eu saí do banho molhado para correr e pegar um papel para escrever alguma coisa, ou ter de só conseguir dormir, tá, olhando na cama, olhando para o teto, e só conseguir dormir se pegasse um papel e tirasse da cabeça as coisas que estavam... Senão você não consegue frear o processo criativo. Então, o livro foi feito muito nessa base, estudo e orientação. Muitas vezes eu recebia frases simplesmente, bom, você já entendeu que você tem que estudar isso, vai estudar aquilo. E eu ia estudar um assunto para mais adiante o que eu estudei
vi mais algum um download de mais alguma coisa, eu, entendi, entendeu? Mas não foi um processo assim, por isso que eu fiquei 4 anos pesquisando esse material, escrevendo e reescrevendo, porque algumas coisas que eu escrevi no início, 4 anos depois eu já tinha entendido que não era exatamente o que estava no início, e tive de voltar e reescrever, porque são 4 anos de vivências, de experiências, e eu tive de refazer. Ô Sérgio, nós estamos falando desse livro aqui, tá? Sim, Para quem não conhece. sobre a escola de Caboclo Mirim. O Isso. Rogério Toscano, ele perguntou como é que tinha sido esse processo de pesquisa, que dificuldades tecnicamente você encontrou para a obtenção de material e como é que você superou essas dificuldades? Olha, muita intuição, claro. Pegar o carro, ir para o Rio e visitar antigas comandantes, visitar antigos médiuns, e aí eu costumo dizer isso para você, e essa live ajuda muito nisso, a boa pergunta traz a melhor resposta. Então, eu tinha de ter uma noção do que eu queria perguntar, para poder tentar fazer com aquele velho comandante, aquele velho médium, calejado de Tenda Mirim, conseguisse puxar pela memória, no papo, na vivência, porque ele não era um teólogo, não era um teórico, ele era um bandista da vida. Uhum. E eu pudesse fazer que ele me respondesse coisas e que eu pudesse juntar com o que eu tinha para ver, pô, tá batendo, tá fechando, fechou, entendeu? Não é um processo, não foi um processo fácil. Em algum momento, por exemplo, me falaram, né? Vai na Biblioteca Nacional, tem coisa lá. Nunca tinha pisado na Biblioteca Nacional. Eu não sou um catedrático, eu não sou um pesquisador profissional, sou um pesquisador amador. Uhum. Eu não sabia nem como é que funcionava. Eu morava no interior. Dei meu telefonema daqui, bababá, agendamento, fui para lá, descobri um livro do Caboclo Mirim, um livro do seu Benjamin, de 52, que nunca ninguém tinha me falado desse livro. Eu já tinha entrevistado um monte de gente, e estava lá o livro. What? Entendeu? Depois, agora, recentemente, de uns 5 anos para cá, eu acho até que o livro apareceu na internet. Mas esse livro devia estar nas gavetas mais profundas de netos de médios da Tenda Mirim, que quando reviraram as gavetas acharam alguma coisa. Mas estava lá. Depois até o comandante, o Coronel Carlos, se eu não me engano, ele soube desse material e foi lá, pagou uma pessoa para transcrever, porque só podia entrar de lápis na Biblioteca Nacional. Eu acho que é assim até hoje. Você não pode tirar fotinho com o celular do material. Eu tive de transcrever as informações numa folha de papel, e depois eu soube que o Coronel Carlos também mandou alguém fazer isso, e até gerou um livrinho e correu por aí, existe aí. Mas assim, as coisas na nossa base, eu recebi uma ordem, vai na Biblioteca Nacional, olha lá, ia para lá. Você não está falando do Que Caboclo não, né, Sérgio? Você está falando daquele livreto menorzinho. Não, o terceiro livro dele, é um livro do ano que o Primário de Humano foi fundado, e que ele fala assim, até assim, que ele na introdução do livro, ele fala assim, que eu venho compartilhar com os manos a nossa Umbanda. É um livro para ajudar até na formação do Primário de Umbanda. Que tem uma capa bem simplesinha, não é? O desenho da capa, eu sei. Isso. Eu não me lembro o nome porque desse livro. Tem Umbanda na Escola da Vida, não é esse, é um terceiro. É um livro que ele fala sobre os cumprimentos, ele fala sobre bater cabeça, sobre os cumprimentos. É um livro da Tenda Mirim, em que ele explica. E aí, nesse livro, inclusive, você vê que não tinha ainda, porque é um livro pré-primado, do início de 52. Não tinha os graus, não tinha. Não tinha os graus, ele não citava Abaré, Guaçu, Abojá, Mirim, Moru, Bixaba, não tinha isso. Tinha primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, entendeu? Não tinha a formatação que nós conhecemos. Isso. A Tenda Espírita Mirim e a sua escola. Cadê? Onde é que você achou isso? A Tenda Espírita Mirim e a sua escola. Orientação Bandista para os Filhos da Família Mirim. Esse é o nome do livro, de 52. E aí você percebe como a Tenda Mirim não era a Tenda Mirim que nós conhecemos antes do primado. Ele adaptou, ele cedeu
a uma coletividade, porque o primário de Umbanda de 52 foi um colegiado de dirigentes daquela época, ele cedeu a própria maneira dele trabalhar, e eu entrevistei gente daquela época que, ó, curimbeiros, camões, como qualquer casa, e você contou na sua live, isso aconteceu também comigo, quando começa a migrar para essa escola, a gente é orientado a ir chegando perto, os médios estranhos, cabeça de murubis, cabeça de abaré, como é que são? São todo um neologismo, todas umas expressões novas, e que, às vezes, para um bandista até estranho no primeiro momento. Na Tena Mirim foi igualzinho. Lá na Matriz, eles faziam banda de uma maneira e migraram para uma maneira nova para gerar o primário de Umbanda, gerar essa comunhão de tendas com uma base comum mínima. Então, tá vendo? Eu vou te falar dos links, né? Eu fui falar do livro, estou falando nada. Tem muito assunto, gente. Tem. Então, esse livro... E eu vou responder a primeira pergunta, acho que foi do Fábio, que acabou ficando lá para trás. Então, o processo de escrever o livro teve entrevista, teve muita intuição, teve pesquisas, e graças a Deus existe internet, porque me ajudou muito, muito livro digital, não necessariamente alguns livros físicos, eu consegui xerox, quando consegui, às vezes, o livro, a gente fez o que foi possível fazer, mas o conhecimento, eu consegui agregar muita coisa. E aí, eu fiz o livro e o Fábio, talvez o Fábio deixe a pergunta do Fábio, posso estar enganado, mas o Fábio estava presente, eu não sei se ele sabe disso, se ele sabe disso ou se é simplesmente coincidência. O livro ficou pronto em 2013. Em 2014, eu procurei o Benzinho, lá na tenda, na Guerreiros do Oriente, da dona Zélia, do comandante Zélia. O Fábio Barros estava lá nesse dia. Deixa eu abrir um parênteses aqui, rapidinho. Quem fez a pergunta sobre esse tema foi o Rodrigo Cerezero. O Fábio fez uma outra que eu ainda não te passei. E a dona Zélia, nessa época, ela não era da Tenda Espírita Guerreiros do Oriente, ela era da terceira filial, se eu não me engano, né? Não, mas eu estou falando quando terminei o livro. Ela já estava no Guerreiros do Oriente. Em 2014, ela já estava lá. E o seu Merizinho estava lá? Estava, na Matriz. Ah, tá. Eu estou entendendo que eu misturei as bolas, então. Eu achei que você estava falando que encontrou o seu Merizinho no Guerreiros do Oriente, não é isso? Não, o Fábio. Tá. Encontrei o Fábio no Guerreiros do Oriente. Perfeito. Entendeu? Em 2014, a dona Zélia já tinha passado pelo Marcelo Ávila, isso. Já tinha saído do Marcelo Ávila e já tinha aberto a tenda dela, Guerreiros do Oriente. O livro ficou pronto em 2013. Em 2014, eu sabia que o Benzinho estaria lá, num dia de gira. Guaraí, Benzinho, eu não sabia que o Fábio ia estar lá, a Bartira, eu sabia que eles estariam lá. E eu combinei eu pensei com meus botões, eu vou deixar o livro com o Benzinho para ele passar a vista no livro olha, isso é um absurdo, isso não é... inclusive uma confidência que eu estou fazendo aqui ao vivo aqui, mas 52 pessoas conectadas ouvindo sua confidência, e só para contextualizar, esse Benzinho eu deixei o livro à vontade para ele. Só para contextualizar, o Benzinho que você está falando é o Benjamin, filho de Benjamin Figueiredo. Isso, obrigado. Às vezes eu esqueço que, claro, é o filho mais novo, né, essa passagem, né? O Benjamin Figueiredo teve 3 filhos, teve o seu Mirim Pauline, teve a dona Merina e teve um temporão, né, como se diz, que o Benzinho, o Benjamin Figueiredo também, a gente chama de Benzinho, nosso querido amigo, e eu deixei o livro com ele em 2000 eu tinha acesso a ele. Deixei em 2014 o livro com ele, o livro ficou com ele 1 ano. E em dado momento, no meio do ano, quando chegou mais em junho, julho, eu fui orientado a mandar o livro para a editora. Na verdade, não tinha editora, procura editora. Eu consegui uma editora, que topou escrever, mandei o livro para a editora, o livro já estava na editora, mas ainda sem data para sair, e o Mirinzinho faleceu em outubro,
setembro, alguma coisa assim. Pode ter sido agosto ou setembro. Eu acho que foi agosto. Foi no segundo semestre. O livro estava na editora desde junho ou julho. Eu recebi orientação clara na minha mente. Está na hora de procurar a editora. Eu vou ser sincero, eu tinha... ficava preocupado. O Mirim sempre foi muito... O Mirinzinho sempre foi muito de briga, de encrenca. Eu achava que ele podia até querer contestar judicialmente alguma coisa, sabe? É uma pessoa complicada, tá? Então, minha opinião. Estou tomando puxão de orelha da mulher. Olha lá, Cacau e Ian confirmaram que foi em agosto. Então, mas em junho ou julho, o livro já estava na editora. Apesar de eu não ter tido um feedback do Benzinho, acabei não tendo. Ele, quando me devolveu, fez uma pequena correção, disse que estava ótimo, não teve muito problema nenhum, não. Tive a aprovação pelo menos de alguma família, de uma parte da família Figueiredo, o livro correu entre eles. E eu, sinceramente, eu acredito muito no que eu faço com verdade, não tenho nenhuma intenção. Não ganho dinheiro com livro, não ganho dinheiro com livro nenhum. Eu costumo dizer, sabe quanto é que a editora paga? R$2 em cima de cada livro que é vendido para mim. Então, assim, Paulo Coelho pode ganhar dinheiro com livro, eu não ganho dinheiro com livro, entendeu? É um ideal. Eu escrevi por idealismo. E sabia o processo que eu vivi para escrever aquele livro. Mas ainda assim, em respeito ao Caboclo Mirim, eu botei reflexões sobre a história, sobre a escola de Caboclo Mirim. Minhas reflexões. Eu nunca disse que é a doutrina de Caboclo Mirim, a Umbanda de Caboclo Mirim, ponto. Não. Eu tenho bastante noção de que foi o que veio através de mim, através do meu discernimento, através da minha... E a gente não é dono da verdade. Uhum. Mas, assim, eu acredito que o material foi escrito com muita verdade. Eu sei o que foi colocado de vida ali. E aí foi assim, o livro foi lançado para a editora em junho e julho. O seu Mirinzinho faleceu então, em agosto, né? E a editora lançou ele na Black Friday de 2014, né? No final do ano de 2014, eu falo assim 2015, porque eu guardei já no finalzinho do ano de 2014, o livro foi lançado. Ô Sérgio, antes da gente começar a nossa live, eu estava procurando alguma coisa que eu pudesse, eu falei, será que eu vou achar algum texto, alguma prece, alguma coisa de Caboclo Mirim e tal? Não sei. Aí eu peguei os 2 livros, Aluno de Mirim e Reflexões, aí eu olhei para Reflexões e abri ao esmo. Tá parecendo Culto no Lar, isso. Na página 278, você registrou o seguinte: Lucas 22, 7, 18. Chegou o dia dos pães ázimos em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo, ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha ao reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isso é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Lucas 22, 19. E aí, a pergunta minha e de Fábio aqui misturada é, por favor, no dia de Páscoa, nos dê o seu ponto de vista sobre Cristo, Oxalá e o Médium Supremo. Aquela famosa frase que todo mundo vê nos pés da imagem de Oxalá dentro dos terreiros. Eu acho que o Wagner também queria esse tema também. Então Esse tema está no astral aqui hoje, então, viu? Wagner, meu querido amigo lá da... Ele está aqui na live. Está acompanhando Silêncio a gente de Aruanda, aí. né? Tá. Eu lembro dele ter comentado isso. Então, falar do Médium Supremo é a primeira coisa que a gente vê quando pisa num terreiro que segue a escola de Caboclo Mirim. A gente entra Grace, na porta da Giovana. A primeira coisa que a gente
via quando entra no terreiro da escola de Caboclo Mirim é aquela imagem linda de Jesus. Ah, o Wagner está dizendo que eu escutei ele lá. Ó. Viu? Peça mais baixo, Wagner, da próxima vez, viu? E não é uma imagem qualquer, com qualquer terreiro de Umbanda, a imagem de Jesus, Oxalá, está no local mais alto de qualquer terreiro. Mas a imagem da nossa escola, ela não é uma imagem como de qualquer terreiro. Ela tem uma legenda. Todas as casas que seguem o Caboclo Mirim têm a imagem de Cristo Jesus com uma legenda embaixo. Aquilo compõe a imagem. O médium supremo. Aquela imagem não existe sem aquela legenda para essa escola. Por quê? Porque a nossa escola ela tem como princípio o foco humanista. A nossa escola de Umbanda ela visa o crescimento do ser humano. Jesus, o médium, o homem, é a principal referência que nós temos no mundo ocidental, na cultura ocidental, como um ser que iluminado, um ser que superou, transcendeu essa vida na matéria, é o nosso exemplo maior. E a legenda está ali para nos lembrar disso. A gente não sabe, se eu perguntar para qualquer um, eu vou chegar aí. Se ele é médium, então a mensagem que está passando é o seguinte: o médium supremo, ele é médium de quem? Se eu perguntar para o meu querido amigo Márcio, você é médium de quem? É médium de Caboclo Beira-Mar, né? Beira-Mar. Então, se tiver uma foto do Márcio num terreiro de roupa branca, num terreiro com um charuto na mão, só lá soltando uma fumaça, é o Caboclo Beira-Mar. É uma foto do Caboclo Beira-Mar. Mas você sabe como é que é o Caboclo Beira-Mar? Eu que estou tirando a foto, se eu não for um médio vidente, eu não vou ver. Se o Beira-Mar não me permitir, ainda tem essa, se ele não me permitir, eu não vou saber qual é a imagem astral que deseja se apresentar o Caboclo Beira-Mar. Na nossa Umbanda de Caboclo Mirim, isso está documentado há muitos anos, lá do Congresso de Umbanda tem documentação sobre isso. Quem está ali na imagem é Jesus, o homem, o médium supremo. Aquela imagem que nós estamos vendo não é de Oxalá, é de Jesus. Nós, por nossa cultura, claro que a gente fala Oxalá, Oxalá, porque você perguntar, então me faz um desenho, como é que é Oxalá? Como é que é o Cristo? É muito claro que Oxalá é o Cristo. É esse ser que vai muito além dos tempos. É como se você chegar para um candomblecista e falar que Jesus é Oxalá. Ele vai ficar até ofendido, porque o candomblé é uma religião ancestral. Oxalá existe muito antes de Jesus ter passado pela Terra. Uhum. Então, para eles, então, fica muito claro que Jesus é um ser, Oxalá é outro. Oxalá, Cristo Oxalá, é o Senhor do mundo. Nós cantamos na abertura dos trabalhos, das giras, Senhor do mundo, Oxalá, meu Pai, Senhor do mundo. Oxalá é o Senhor do mundo. Não é Jesus, é Oxalá. Só que, como disse o exemplo que eu dei, como é Cristo Oxalá? Como é Cristo Oxalá? Eu não sei a cara dele. Ele não tem... isso, inclusive, varia de cultura para cultura. Mas ele se fez presente entre nós através do seu médium, desse ser humano iluminado, esse ser humano que se superou, evoluiu através das encarnações e se tornou capaz de doar o próprio corpo, doar a própria existência. E nós estamos, lembro lá de Benjamin, que nós estamos falando de o sacrifício de doar a própria existência por uma causa maior. Ele doou a própria existência dele para ser veículo do Cristo na Terra. Então, para nós, que não temos uma imagem, Jesus é a imagem do Cristo. Então, não é, sinceramente, é perfeitamente aceitável que a gente fale Cristo e pense em Jesus. Automaticamente, a imagem que nós formamos na nossa mente, ao Cristo, pum, acende na nossa mente a imagem de Jesus, porque eu não vejo Cristo.
Se eu pensar no seu beira-mar, eu vou pensar no Márcio. Se alguém pensar em Jaguari, vai ver essa cara feia aqui na mente. É a imagem que nós temos para representar. Aquela força, né? É como o sincretismo. São Jorge, é tão claro hoje em dia, os umbandistas estão tão esclarecidos, todos nós sabemos que São Jorge não é Ogum. Mas foi um Ogum, ele foi um representante, ele foi um intermediário, um veículo de Ogum. Ele serve como uma imagem para que se nós precisamos de uma imagem, ele serve muito bem a imagem do guerreiro, uma imagem ancestral de todas as culturas, a imagem clássica do guerreiro vencendo o mal. Ele serve como imagem para a gente ter uma imagem Ogum. Mesma coisa nos terreiros. Então, na nossa escola é importante cada detalhe. O médium supremo está ali embaixo, aqueles dizeres, para deixar claro para quem olha um pouco adiante que ali é Jesus, o médium supremo. Aquele maior dos médiuns, porque recebeu o Senhor do mundo entre nós. Então, isso é um pouco de teologia, né? Isso é um processo teológico que inclusive, a gente precisa lembrar que ao triângulo da vida, Cristo, Oxalá, não é o Pai, ainda tem essa. Apesar de estar no local mais alto do terreiro, Cristo é o Filho. Nós temos no triângulo da vida, ou nas trindades das religiões, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós temos Brahma, Vishnu e esqueci o Shiva. Nós temos na nossa escola da vida Tupã, Oxalá e Iemanjá. Então, Oxalá é o filho, é a segunda pessoa da manifestação divina. Então, Oxalá não é o pai. Mas como nós somos muito pequenininhos, como nós somos muito grão de areia nesse universo, quando a gente está diante de um ser como Oxalá, não tem nada demais a gente se referir como pai. Veja bem, eu acho que é importante que, principalmente quem já é sacerdote, tenha só a noção de que, teologicamente, ele é o filho, ele é a manifestação. O plano, Deus está num nível tão... A gente está falando do universo, do cosmos. É tão uma coisa tão... Nós somos tão grão de areia, tão uma gota de água no oceano. É tão difícil imaginar uma gota d'água, imaginar um oceano, que a gente se relaciona com o que está mais perto. Então a gente chamar Oxalá de pai, pai Oxalá, pai Xangô, pai Ogum, tudo bem, nós somos pequenos e é uma forma respeitosa de nos referirmos, mas que a gente tenha a noção teológica de que pai, Tupã é o criador, Tupã, Zambi, em outras culturas, mas na nossa escola, Tupã, Oxalá e Iemanjá, a continuação da vida, ação, reação, continuação. Isso é outra questão que envolve quando a gente pensa em médio supremo na escola de Caboclo. Perfeito, Sérgio. Esse foi um tema que eu tinha pescado então no primeiro livro. Tinha um outro que também surgiu aí na pesquisa que a gente fez do segundo livro. Primeiro tem a questão da prática da disciplina mental muito forte. E isso vem absolutamente em linha com o que você falou agora sobre a importância do sacerdócio, porque é nessa escola de comando, vamos dizer assim, que a gente aprende muito sobre a nossa disciplina mental, né? A escola de fonte mental está ali, dentro da nossa linha de Umbanda. E em paralelo a isso, parece haver, para algumas pessoas, a necessidade maior do parecer em detrimento do ser. Isso em épocas de internet, de redes sociais, então parece que teve um boom, onde as pessoas parecem mesmo querer ter status, querer aparecer e tudo mais. Assim, queria pedir o teu ponto de vista primeiro. Então, o quão difícil e o quão técnicas para superar essa coisa da disciplina mental, e como é que a gente consegue balancear a nossa vivência plena dentro do grau que a gente tem, que o nosso Murubixaba nos permite estar,
ao invés de querer parecer alguma outra coisa que a gente ainda não tem que parecer, porque a gente ainda não é. Difícil. Eu sei, por isso que eu perguntei para você. Te vira, negão, vai! Obrigado. Toma aí. Meu querido, quem já dizia, né, contemporâneo de Benjamin, aquele carinha, né, tal de Chico Xavier, né, passava, Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, né, falava, né, que você só cresce com disciplina, disciplina, disciplina. Engraçado ele falar disciplina 3 vezes, agora, né, falando contigo, acabei de. E me ocorreu, nós temos 3 escolas de Umbanda, né? Ele fala na esfera física, na esfera mental, emocional e na prática espiritualista, na diferença construtiva. Nas 3 a gente precisa de disciplina. A disciplina não é uma prática que a gente faz um tempo, não, já tô disciplinado, estou de boa. Agora eu vou para outra. Entendeu? Isso não existe. Ainda Na não, verdade, né? você incorpora. Você incorpora a disciplina. Quando você adquire a disciplina, você incorpora a disciplina nos seus hábitos de vida, nos pequenos hábitos de vida. Entendeu? Então, você não, tipo assim, ganha um diploma, agora você tem um diploma de disciplina. Agora eu vou para outra escola. Aí eu vou agora treinar a escola de fonte mental. Oh, Aí, não. Não é assim. Entendeu? E, pelo contrário, a escola da vida parece aqueles professores que dão uma matéria lá no início do ano e vai fazer uma prova lá no final do ano e bota uma questão que ele ensinou lá no início do ano, para ver se você está esperto, se aquilo entrou por aqui, só por aqui. Então, na escola da vida, diz quando a gente vamos ver se ele está esperto. A gente é lembrado de algumas coisas para ver se a gente está atento, se a disciplina está realmente dentro da gente, se a gente está com as emoções bem cuidadas. Então, a gente precisa, na Umbanda, no seu Mirim principalmente, a gente tem momentos, a escola começa a gente buscando entender quem nós somos. É a pergunta de qualquer pessoa que busca Deus, que busca uma religião. Quem sou eu? Que sou eu? Onde que eu encaixo nisso tudo? Deu nessa ordem absoluta do divino, da criação. E a gente passa, todos nós, no primeiro momento, mesmo quando a gente encontra a resposta, a gente encontra um terreiro bacana, pessoas legais, a gente se encontra numa tenda de Umbanda, a gente faz parte desse processo, a gente se amar, se gostar, se valorizar como ser humano. A gente, eu citei isso, sem saber que você ia fazer essa pergunta, né? Eu citei lá sentado no banco, quando eu era médio de banco, em que em algum momento caiu a ficha, eu pensei assim, eu sou importante aqui no trabalho. Poxa, o caboclo, quando me vem no terreiro, me bota num local de mais importância, a pessoa que está ali não pode vacilar, onde ela vai fazer um trabalho e a coisa ele vai passar mais pesada, vamos dizer assim, mas se ele tem condição de fazer de boa e vai sair rindo aqui, vai sair feliz da vida, não vai ficar, porque ele já tem esse treinamento. Então, a gente se sente valorizado, a pessoa percebe que está crescendo na organização, naquele contexto que ele está inserido. Não só no Isso contexto importante. físico ou social, mas no contexto espiritual, né? Na egrégora. Espiritual. Exatamente. A gente sente que, poxa, a gente está contribuindo. Nossa contribuição é importante, ela existe. A gente se sente valorizado por dentro, volta para casa com sensação de dever cumprido. Isso tudo que eu comentei. Só que isso é uma bola de neve. Se a gente começar a cada vez mais se achar o cara, se a gente cada vez mais começar a achar que nossos guias são os guias, que o nosso caboclo é o caboclo, que o nosso preto velho despancha com a mandinga, resolve qualquer problema, meu eixo abre todos os caminhos, blá blá blá. A gente começa a se achar demais, o ego vai. E isso é
eu ia falar a palavra veneno, não é veneno, é um entorpecente. Na verdade, você acaba recebendo também das pessoas que às vezes têm uma consulta, têm um contato contigo, um feedback de gratidão, sincero, muitas maioria das vezes sincero, que se você não prestar atenção, você também se acha, É você casca de também banana, acaba né? sendo casca de banana. Eu acho que o feedback Entendeu? tem dois lados. O lado de ajudar você a fortalecer a tua Seu visão de que foco, você está num né? caminho bom. Não, assim, eu acho que é um feedback, né? Tipo, pô, beleza, eu não estou fazendo bobagem. Mas se você vive para se alimentar daquilo, aí eu acho que isso pode ser um problema grave, ou se você é idiota a ponto de se sentir melhor por isso, claro. Eu acho que isso é um problema É, grave, é a casca de aí é a banana, né? armadilha, Márcio. É a grande casca de banana de qualquer médium, quando ele perde a humildade. Uhum. É até lugar comum falar isso, mas é a grande casca de banana de qualquer médium, porque nós somos médiums. Nós acabamos de falar de Jesus. Nós somos médios, intermediários, nós não deveríamos ser um cristal limpo, a gente não deveria nem aparecer na situação, É na isso aí. manifestação. A gente tem, quanto menos a gente aparecer, mais positivo é o trabalho. A nossa contribuição tem de ser quando o guia quer. Se o guia está incorporado contigo e você o seu alarme do seu carro disparou e sei lá, a chave do seu carro está no seu bolso, que bom que o caboclo chega para você. Aí você chega, sei lá, está incorporado, tá aqui a chave. Agora o caboclo vai ficar assim, não sei onde está a chave, não sei o quê. Tá, a nossa contribuição é para preencher lacunas que naquela incorporação são necessárias, ponto final, entendeu? Mas a gente não está ali para falar em nome do caboclo, a gente está ali para resolver problema em nome do caboclo, a gente não está ali para torcer para esse aqui ter sucesso, esse aqui, eu não vou com a cara dele. Aliás, é uma excelente prova quando você está com uma pessoa por aqui, na sua vida pessoal, e aí você está no dia de sessão, e aí você vê aquele sujeito entrando lá na porta, você está incorporado, e aí entra o sujeito lá na porta do terreiro, todo faceiro, como se nada tivesse acontecido, e você está com uma pessoa por aqui, e você tem de estar na incorporação e dizer assim, cara de pau, entendeu? E acabar aí, porque o caboclo não pode absolutamente ter o seu sentimento. O seu caboclo não pode absolutamente gostar ou desgostar de uma pessoa que está pedindo socorro, que está indo ali para receber a caridade, porque você não gosta ou não gosta, ele está te devendo dinheiro, não aparece para te pagar há um ano que não aparece para te pagar, mas aparece na tela para tomar um passe. E você não está ali. Quem está ali é o teu caboclo. Então, o seu sentimento não pode interferir. A casca de banana é exatamente quando você começa a parar de se tocar de o que é você e o que é o caboclo. Quando você perde a disciplina e entra no automatismo. Você entra no modo automático que você acha assim que é só tirar o óculos. Seu jaguari. Tá aqui. Isso não existe. Sabe porque eu tirei o óculos, agora eu estou de caboclo? Entendeu? Não, tirei o óculos, agora eu sou jaguari. Não. A conexão é uma coisa muito diferente disso. Então, precisa, inclusive, eu acho que é importante os médios terem um ritmo mais devagar até a coisa. Procurar, por isso se pede para chegar um pouco mais cedo para a sessão, você sabe, para você baixar o seu ritmo, baixar a correria, a adrenalina, porque não pode ser no automático, né? Porque já está cantando a curima do seu grau, e você estava até há pouco pensando como é que você vai fazer, você tem que dar um telefonema, não conseguiu. Cara, é um estado, incorporação na Umbanda, hoje, eu tenho para mim como claro que é um estado meditativo. Então você precisa se acalmar, serenar, para se colocar na sintonia do guia espiritual, para que tudo flua direitinho. Entendeu? Não achar que você sempre vai tirar o óculos e super-homem, tirou o óculos, já incorporou o homem de aço. Isso não existe. Você precisa entrar na vibração, entrar na sintonia, ter mansidão de espírito. E as nossas escolas de Umbanda, né, do seu menino, ensina tanto a disciplina física, é exatamente isso. Você tem obrigações, eles chamavam de obrigações, sabe, na alimentação, no asseio, No na sono. hora para dormir,
sono, né, para dormir. Monta uma série de regrinhas que são básicas para qualquer um espiritualista. Ele trazia isso porque, se isso não for bem observado, vai interferir na serenidade, na saúde, no bem-estar que você vai, no que você vai entregar para o guia espiritual. Uhum. A serenidade tem que ser conquistada da disciplina de uma vida saudável, levar uma vida saudável. Você tem que buscar levar uma vida saudável aqui, né? Nas emoções, nos estresses, policiar as palavras que você fala, policiar o que você alimenta a alma, as bandeiras que você compra, os programas que você assiste, as rodas, as rodas que você participa, porque isso gera em torno da gente, ele falava tanto, você falou do pensamento, isso gera em torno de todos nós, no nosso campo magnético, na nossa aura, no nosso corpo astral, gera uma nuvem que às vezes ela é de tamanho poluição que não vai permitir que a luz do sol, dos guias espirituais, essa luz cristalina, consiga inclusive uma perfeita manifestação. Ô, Sérgio, esse tema aí a gente podia já usar ele como gatilho para essa próxima live, hein? Estou contigo. Bora? Bora bater papo. Tá bom. A gente está entrando na reta final dessa segunda live, antes que ela caia. Show. Eu ia pedir para você dar as suas palavras finais aí, para a gente poder te agradecer também na sequência. Bom, meu querido, eu agradeço a todos vocês. Desculpa às vezes se o papo se prolonga demais. Eu gosto de bater papo. Se tem alguém que não gostou do bate-papo aí, pode botar aí, dar um feedback pra gente. Se todo mundo gostou, bete coraçãozinho aí pra rolar aí do lado, hein? Senta o dedo no coração. Eu bolei aqui um concursinho para poder ser justo e sortear um livro. Vamos fazer o seguinte. Ao final da live, vocês botam no comentário aí da live, depois eu vou ler os comentários. E aí eu não tem como depois que a live fecha, você não consegue? Não, calma aí, eu vou fazer uma publicação no feed de notícias, e aí você usa essa publicação depois. Eu boto no CCD e no Aluno de Mirim. Eu ia fazer uma pergunta, eu ia ver quem respondeu corretamente. Dos que responderam corretamente, ia sortear uma letra, uma primeira letra, uma segunda letra, sei lá, até chegar alguém que tivesse. Eu pensei em fazer assim. Dos que responderam corretamente, sorteio uma letra. Letra S. Tá. Dentro da letra S, letra E. Certo. Se tiver só um Sérgio, é o Sérgio que ganhou um livro. Se tiver um Severino, tem que tirar mais uma letra para ver se é Severino ou se é Sérgio. Entendeu? Até eu chegar no nome da pessoa, mas vou afunilando, eu consegui pensar aqui para fazer um sorteio com um grupo. Tá? A pergunta, boba, mas é muito importante na nossa escola, é como é o cumprimento entre nós nos terreiros de Caboclo Mirim. Ok. Entendeu? Sérgio Navarro. Entendeu? Escrevam lá como é o cumprimento e ao final da nossa live, e aí a gente faz um sorteio, vou mandar para vocês. Aí eu entro em contato, vejo aí eu falo no particular, busco um jeito de falar com a pessoa, vou dar um jeito de descobrir um jeito de entrar em contato com a pessoa, para pegar um endereço bonitinho e mando pelo correio. Tá bom. Ô Sérgio, muito obrigado pela sua participação. Domingo que vem tem mais, então, às 18 horas, certo? Domingo que vem. Isso. Terça-feira agora a gente tem a live do CCD no Facebook, às 20 horas. A gente vai falar sobre o que muda na vida do umbandista, quais são os desafios, né? Ou pelo menos o que deveria mudar e como é que é isso desse caminho aí. A gente deu mais ou menos o tema do que são os desafios da emancipação da alma, né? O que a gente precisa para seguir esse rumo aí. E no domingo, então, essa live no CCD é no Facebook, não é no Instagram. Terça-feira, 8 horas da noite, domingo aqui no Instagram de volta, Aluno de Mirim e CCD Umbanda juntos para mais uma live sobre a Escola de Caboclo Mirim. Tá bom? Muito obrigado, então. Conectados pelo celular, né, para a gente poder então interagir, já não deu jeito, não tem como. Mas é isso. Algumas perguntas ficaram aqui, nenhuma vai ser desperdiçada, eu guardei todas e a gente vai usar então para a próxima, já começando a live com algumas perguntas. Gente, obrigado, tá meus irmãos?
Show de bola. Gente, quem gostou, por favor, compartilha, faz barulho, bate palma, bota coraçãozinho aí. E domingo a gente tem mais. Grace, Gigi, obrigado pela paciência aí. Fiquem com Deus, viu? Um abraço. Obrigado a todos Olha, os bota aí o nossos... comentário, gente. Ó, tá valendo aí. Bota o comentário aí, a pergunta que eu fiz. Como é que é o cumprimento? Como é que é o cumprimento nosso na escola? Escreve aí nos comentários, hein? Isso aí. Quem quiser ganhar um livro, tá bom? Eu quero. Quero todos. Olha o egoísta, né? Já tem um, quero mais um. Obrigado a todos os seguidores, Bota aí. então, tanto do CCD Umbanda quanto do Aluno de Mirim pela participação. E a gente se vê aqui no Instagram domingo que vem às 18 horas. Tá bom? Valeu, Obrigado, querido. Sérgio. Fica com Deus. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.